Muito bom dia a todos, 10 horas. Vamos cumprir com a pontualidade em respeito àqueles que chegaram no horário. Já estão ali na secretaria a Luciana Feldman, André Previato, estou vendo aqui a Maria Amélia Kuhlmann Fernandes, outras pessoas sem a câmera aberta. Hoje nós vamos ter uma experiência interessante, que é tentar dialogar com as demais cidades, não é? Aquelas cidades que implementaram planos de ação climática. E a primeira cidade que aderiu a esse diálogo para conversar com o comitê é a cidade de Campinas, não é? Essa verdadeira capital cosmopolita, que é uma das maiores cidades do Brasil, que tem universidades respeitadíssimas e que tem muita coisa a contar, né? Vamos ter também, eu vi que já ingressou um representante do Rio de Janeiro, né? Mas a bióloga Ângela Cruz Guiral já está presente ou não? Já. Então eu não estou vendo, mas então gostaria de dar a palavra à senhora. Não, secretário, para só um pouquinho, deixa eu só fazer aqui a abertura que eu preciso para colocar. Então, vamos dar início à 116ª reunião ordinária do Comitê Municipal de Mudanças do Clima e Ecoeconomia de São Paulo. Eu queria dizer que a reunião, ela está sendo gravada e transmitida no canal do YouTube da Secretaria. O registro de presença ele é realizado por meio do formulário disponibilizado no chat, no grupo de WhatsApp e convite da reunião. É importante que todos registrem sua presença neste formulário, senão não vai constar na ata da reunião. Eu gostaria de da aprovação de vocês para a ata da 115ª reunião enviada no convite. Alguém tem alguma consideração? Luciana, eu estou vendo aqui que é a 116ª reunião. Por que você está falando 70ª? Não, eu estou falando na minha agenda está assim, 116ª reunião ordinária do Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia de São Paulo. Qual é a ordem? Foi o que eu falei, secretário, só que a ata é da 115ª reunião. A 115ª? Centésima, desculpa, desculpa. Então foi 115ª reunião. Certo. Então, alguém tem alguma consideração com relação à ata? Não? Então, está aprovada a 115ª. E apresentando a ordem do dia, nós teremos primeiro a integração multinível com cidades brasileiras na implementação de planos de ação climáticas locais, apresentado pela bióloga Ângela Cruz Guirão, da Prefeitura de Campinas, Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura, e depois a apresentação do arquiteto Carlos Augusto Góes, da Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados da Prefeitura do Rio de Janeiro. Passo a palavra, então, à bióloga Ângela Cruz Guirão. Pessoal, bom dia. Minha câmera não está ligando, estou tentando achar uma outra webcam aqui para tentar adaptar. Posso tentar sair e entrar de novo rapidinho para a gente ver se ela habilita? Um segundo, senão a gente segue só a voz aqui. Espera só um minutinho, então, peraí.
Pronto. Bom dia. Agora sim. Vocês me escutam? Sim, Ângela. Então, bom dia a todos. Ludmila, José Naline. Tive o prazer de conhecê-lo recentemente no evento do CDP em São Paulo. Agradeço o convite para poder participar da reunião de vocês. A gente, em Campinas, concluiu recentemente o nosso plano de ação climática. Estamos no desafio agora da implementação, né, de iniciar os primeiros passos pós-PLAC, aqui a gente chama de PLAC, né, Plano Local de Ação Climática. Então, no desafio aí da implementação do nosso PLAC. Vou compartilhar, então, minha tela com vocês. E dar início à apresentação. Estou com alguns colegas aqui também de Campinas, o Vitor, o Juliano e o Gabriel, que fizeram parte também da equipe de elaboração do plano. Vocês já estão vendo a minha tela? Não. Não. Tá compartilhando, mas Vamos ver. Vocês, por favor, me avisem se já tiver. ainda A mim não não. apareceu. É. Está em Não branco. Posso encaminhar para você, Ludmila, por WhatsApp? Você tenta compartilhar para mim? Pode ser? Pode ser. Tá, então já estou te encaminhando. É, por e-mail. Manda por e-mail, Ângela, por favor. Agora foi, Ângela. A gente está vendo a sua tela. Mas você está no mudo. Vocês já estão vendo a da apresentação? Não no modo apresentação. Agora entrou. Agora foi? Então tá bom. Então pronto, gente. O Teams é sempre mais complicadinho aqui pra gente. Bom, então vamos lá. Então, o nosso plano local de ação climática, ele vem como um documento estratégico que propôs, então, à nossa cidade um caminho integrado e inclusivo, alinhado aí, então, ao tripé da sustentabilidade, né, que são as prioridades sociais, ambientais e econômicas, voltado à mitigação das emissões de gases de efeito estufa e aumento da resiliência da cidade frente aos impactos das mudanças climáticas. É importante aqui a gente destacar que o PLAC, ele vem como um produto aí, depois de mais de 10 anos, né, da gente trabalhando de fato nessa agenda climática que deu início lá em 2013, quando a gente começou a já reportar a plataforma do CDP CITES, né, as nossas primeiras ações, e aí a partir daquele ano também a gente começou a se comprometer politicamente, né, então o prefeito assinou o Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e Energia, a gente aderiu à iniciativa da ONU do Net Zero, também do Race to Resilience, né, Race to Zero. A gente fez um primeiro inventário de gases de efeito estufa para a região metropolitana em 2018, com o apoio do ICLEI. Então, em 2018, a gente lançou o primeiro inventário de GE da RMC, né? São 20 cidades aqui da nossa região metropolitana, que subsidiou, inclusive, a promulgação da nossa política de mitigação aí ao enfrentamento, né, das mudanças do clima em 2020. Então, esses passos, eles foram dados, né, ao longo dessa última década, e faltava, de fato, a gente conseguir organizar todo esse material, todos os produtos, fazer análise de risco, né, embora a gente já tinha muitos dados, mas conseguir juntar todo esse material e publicar, então, o plano de ação climática. E aí, então, o PLAC, ele foi feito com o apoio da WRI, que também é uma instituição que vem apoiando aí cidades no mundo inteiro, e eles fizeram uma proposta, né, de nos apoiar junto com um projeto piloto para cidades
e que, então, a gente conseguiu aí, vamos dizer assim, aumentar a nossa equipe, né? Então, a equipe técnica, ele foi feito pela nossa equipe técnica junto com a equipe da WRI, e levou praticamente 12 meses, com todo o processo, inclusive, de participação social também. A gente fez, num primeiro momento, como a gente sempre faz em qualquer tipo de planejamento, construção de um novo plano, uma instituição por portaria do prefeito, indicando, então, as secretarias e técnicos que iriam participar de todo esse processo. A gente conseguiu envolver 15 secretarias e autarquias municipais, mais de 40 técnicos, e esse processo, ele se deu em alguns encontros presenciais e online, né, a gente chamou de workshops. Foram feitos 3 desses encontros, além de reuniões bilaterais com as secretarias de infraestrutura, de transporte, de educação, conforme o tema e os alinhamentos necessários. Então, esse foi o grupo de trabalho. E aí, e sempre ele foi conduzido pela Secretaria do Clima, né? Agora, então, em fevereiro, a gente mudou o nome de Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para a Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Então, foi conduzido pela Seclimas, mas teve todo o apoio, então, toda a participação, de fato, dessas 15 secretarias. E aí, o processo de participação social, ele se deu em alguns momentos. Então, o primeiro, a gente tentou 2 oficinas, e aqui eu tentou, porque a gente sabe que todo processo participativo, ele é sempre muito desafiador. Então, no primeiro momento, a gente reuniu em 2 oficinas nas comunidades, né? Então, a gente foi até o território, tentar, de fato, ali entender qual era a percepção daquela comunidade em relação às mudanças climáticas, mas a gente viu que não teve um grande retorno, uma grande participação. Então, a gente mudou a nossa estratégia e aí a gente lançou um questionário online, que ficou aberto durante 30 dias, e aí a gente trabalhou bastante na divulgação desse questionário junto à comunicação da prefeitura e também outros canais, para que a gente conseguisse atingir aí, ter um grande retorno da comunidade. E, de fato, a gente teve um retorno que a gente considerou bem importante, que foram 630 questionários respondidos. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas que nos deu aí um retorno e uma ideia, e também como a percepção da sociedade e as prioridades dela em relação a essa agenda e a importância do plano. E, por fim, a gente fez também, além da consulta pública, né, quando o plano finalizado, uma audiência pública presencial. Então, esse foi o processo de participação. E aí a gente teve alguns parceiros importantes, né, então, além das secretarias, a gente teve o apoio da Unicamp, por meio do CEPAGRE, e dentro do CEPAGRE, eles têm hoje um laboratório, que é o LabEduc, que tem trabalhado com educação climática. Então, algumas pesquisadoras do LabEduc, inclusive, nos ajudaram na metodologia e na construção desse processo participativo, e também depois nas análises desses questionários. Então, é uma parceria que foi bem importante e ainda está sendo, né? A gente continua trabalhando junto com elas. E também o CEPAGRE nos apoiou na análise de riscos, principalmente em relação ao calor. O IPT também nos apoiou na análise de risco, e aí mais em relação aos dados de chuva, e a gente também teve a parceria da iCare, que veio por meio da WRI, para a capacitação da nossa equipe para atualização do inventário de gases de efeito estufa. Então, essa foi a composição aí, e quem foi envolvido aí na construção do nosso PLAC de forma mais direta. Bom, e aí aqui eu trouxe só alguns dados em relação aos nossos questionários, né? Então, a gente teve aí 630 respostas, 64% se declarou aí do gênero feminino, 81% pessoas brancas, a faixa etária dominante foi entre 40 e 50 anos, 48% dessas pessoas tinham ensino superior e pós-graduação, e 26% com uma renda entre 5 mil e 10 mil reais. Então, agora a gente também tem feito um trabalho junto com a Unicamp para entender o quanto que esse perfil de resposta, ele também atende ao perfil da população de Campinas, né, para a gente entender um pouco essas relações, mas também a gente conseguiu com que a gente, nos questionários, as pessoas colocassem toda a sua localização, então a gente conseguiu ter uma grande também distribuição e representatividade em termos territoriais aí de respostas do questionário.
E aí trouxe só algumas das principais respostas, né, que a gente obteve e que indicaram, inclusive, foram fundamentais para que a gente pudesse direcionar e priorizar as nossas ações. Então, os principais eventos climáticos que mais afetam, né, então, o principal foram as ondas de calor, seguido das arboviroses, e aqui principalmente a questão da dengue, depois doenças respiratórias e seguido das chuvas intensas. Em relação às ações prioritárias de mitigação, a principal ação prioritária foi a melhora da coleta e tratamento de esgoto, seguida da ampliação das áreas verdes. Em relação à agenda de adaptação e resiliência, o principal apontado foi a contenção das inundações, também seguido da ampliação das áreas verdes. Os principais meios de comunicação em relação aos eventos climáticos extremos, né, mais apontados, são as redes sociais, então é ali que a população se informa, e também os alertas da Defesa Civil que eles recebem via SMS, né, se você faz o cadastro. E em relação às ações de educação ambiental e climática, a população também indicou que são fundamentais as ações junto às escolas, e em seguida trabalhar em ações específicas para cada local, de acordo com as urgências e emergências climáticas daquele território. Então, aqui um pouquinho só do que a gente recebeu de respostas aí desses 630 questionários. Tentando passar, gente. Bom, agora entrar um pouquinho na questão do levantamento e metodologia que a gente usou para análise de risco e também para o levantamento dos gases de efeito estufa. Então, o primeiro passo foi a gente entender e desenhar qual era a visão para o nosso futuro. Então, o plano, ele é o plano aí de maior horizonte, acho que dentro do planejamento da cidade, ele vai até 2050. E a gente pretende, então, chegar até 2050 como uma cidade sustentável e resiliente, de um modo democrático e inclusivo, com desenvolvimento de baixo carbono e priorizando a justiça climática e socioambiental. A justiça climática, inclusive, ela foi um dos temas transversais que conduziram também à elaboração do plano. Bom, então, aqui a gente tem um mapa da cidade de Campinas, distribuída nessa divisão nas principais regiões da cidade. E aí a gente identificou que os principais riscos climáticos para Campinas são a inundação, a estiagem, epidemia, deslizamento e onda de calor. Então, a partir da definição desses riscos e de séries históricas de informações que a gente tinha também, a gente cruzou com o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, IPVS, para as regiões, né, da cidade, e aí a gente conseguiu ter, então, as informações em relação a esse risco. Então, para cada um desse risco, a gente tem um mapa parecido com esse, né, então, que eu dei um cruzamento dos pontos de inundação com o IPVS, da estiagem com o IPVS, epidemia, a gente considerou os dados de dengue, deslizamento e onda de calor com os dados de IPVS de 2010, que é o que a gente tinha até então disponível. E aí, esse mapa aqui, a gente chamou de multirrisco, porque é a soma de todos esses riscos climáticos também com o cruzamento do IPVS. Então, em vermelho, a gente tem as regiões em que a gente tem o maior risco climático, né, somado de todos eles. Então, aí a gente já consegue ver aqui quais são as áreas de planejamento e gestão da cidade mais vulneráveis. E aí, em menor escala, né? Então, e aí, quando a gente tem em azul, então esse de vermelho aí a gente vai passando pelo amarelinho, verde para chegar no azul, que é onde a gente tem menos risco. E aí, por exemplo, aqui é a área de proteção ambiental de Campinas, então uma área de sustentável, com bastante área rural ainda. Então, a APA de Campinas, ela se mostrou aí com menor risco climático desses riscos somados para a cidade. E aí a outra parte também aí de base científica para o plano foi a atualização dos gases de efeito estufa, que a gente tinha, como eu disse, então, o primeiro inventário que foi publicado em 2018, com o ano base de 2016, que foi feito para toda a região metropolitana, e aí a gente atualizou para 19, 20, 21, e agora, recentemente, a gente finalizou já o inventário de 2022.
Bom, então, em 2021 foram emitidas mais de 3,5 milhões de toneladas de CO2 equivalentes, né, na cidade, e o principal setor de emissões é o transporte, que corresponde a 60% das nossas emissões. Então, olhando aqui o dado de 2021. Lembrando que desses 60%, a gente sempre destaca que mais da metade corresponde ao aeroporto de Viracopos, né? Então, porque a metodologia que se utiliza aí para identificar as emissões, ela vem aí do local de abastecimento, né? Então, por conta do aeroporto, principal aeroporto de cargas do país, então, ficou muito relevante essa questão do transporte. Em segundo setor, né, de emissões identificados na cidade é o de energia estacionária, que corresponde a 22%, seguido de resíduos, 17%, e 1% que corresponde ao AFOLU, né, agricultura, floresta e uso da terra. Acho que é um perfil muito parecido também aí com o da cidade de São Paulo, se eu não me engano. Então, nosso principal desafio, transporte e energia. E aí a gente consegue ver, né, nesses dados aqui ao longo desses anos, que em 2020, acredito até por conta da pandemia, a gente teve aí uma redução em relação ao transporte e energia também, mas aumentou de resíduos, né? Foi o ano que a gente teve aí um maior percentual de emissões oriundas do setor de resíduos. E aí, então, com base nesses dados, a gente elaborou alguns cenários para as emissões. Então, primeiro que a gente considerou, então, a linha azul, né, que é o business as usual. Se a gente não fizer absolutamente nada em relação à mitigação desses gases, como que a gente vai estar aí ao longo, né, dos próximos 25 anos? Então, a gente tem aí uma linha aqui azul que só vai crescer, né, exponencial, e que a gente não, obviamente, não vai ter nenhum tipo de redução, mas era importante a gente ter esse cenário desenhado. Em vermelho, a gente tem as metas estabelecidas na nossa política de enfrentamento às mudanças do clima que eu comentei que foi promulgada em 2020. À época, apesar de ser uma política, a gente estabeleceu algumas metas de redução, mas hoje a gente enxerga que elas foram bem pouco ousadas ou, de fato, não estavam tão alinhadas aí com os desafios que a gente iria enfrentar. Então, se a gente implementasse somente o que tivesse especificado na política, a gente não vai conseguir nem reduzir, mas também não há um grande avanço aí nas emissões, né? E aí a gente trabalhou com um cenário que a gente chama de mitigação, que é essa linha em laranja, que seria a gente aplicar todas as ações que estão previstas no plano, né? Então, a gente, de fato, tem uma redução, mas a gente entende que poderia ser um pouco mais ambicioso, até porque o plano, ele contempla principalmente as ações de governança da administração pública. E aí a gente tem outros setores importantes, como, por exemplo, o da aviação, que a gente teria que a gente tem o desafio aí de conversar e entender como que pode se dar essa redução, e aí a gente trabalharia, então, com o apoio aí de diversos outros atores numa redução mais ambiciosa, e foi com esse cenário, então, em roxo, aqui na linha em roxo, que a gente trabalhou e desenhou as novas metas para o plano. Então, a gente estabeleceu, a gente manteve para o ano que vem os 5% de meta já que estava na política, que já é um grande desafio para o ano que vem. Até 2030, uma redução de 35%. Até 2040, 55% de redução. Em 2050, a gente chegar a 80% das nossas emissões, né? Chegar aí nas emissões líquidas zero em 2050. Então, esse, né, é o pacto aí que a gente colocou dentro do nosso plano e metas aí ao longo dos próximos 25 anos. E aí, como que a gente pretende atingir essas metas? Então, para isso, a gente desenhou e foi elencando diversas ações. Até no primeiro momento, a gente já começou desenhando o que já estava em andamento, mapeando, levantando, identificando o que as secretarias já estavam fazendo em relação à agenda tanto de adaptação quanto de mitigação, e que não estavam, de fato, todas essas ações alinhadas, né, numa única agenda ou concentradas, ou até mesmo elas não tinham ideia de que refletisse, né, em algum resultado aí, ou alguma ação de adaptação, por exemplo. Então, para a gente poder organizar, a gente estabeleceu 5 eixos estratégicos,
que culminaram em 20 ações, e essas 20 ações se desdobram em 96 subações, então é muita coisa. O primeiro eixo, ele trata de energia renovável, confiável e edificações resilientes para todos. O segundo é o que trata de saneamento básico, então resíduos, drenagem, abastecimento e esgotamento. O terceiro é o de mobilidade urbana e sistemas sustentáveis de transporte. O quarto é o que trata de desenvolvimento urbano e rural inteligente em relação ao clima. Então, aqui a gente trata tanto do planejamento, mas também da parte de restauração, de bioeconomia, de segurança alimentar. Então, ela está inclusa nesse item 4. E o quinto eixo é o que integra, né, todas essas agendas, principalmente vinculadas a... Então, aí a gente tem as ações de educação climática, de resiliência, então, voltada aí principalmente ao trabalho da defesa civil, o eixo de saúde também, e aí o de integração climática. Então, a gente organizou o plano nesses 5 eixos, e aí, como eu mencionei, a justiça climática, ela foi um eixo transversal na construção, e a saúde única também. Então, a gente tentou destacar, e dentro de cada uma das ações, a gente mostra se elas têm esse vínculo direto com esses eixos transversais. Então, aqui eu trouxe um exemplo do que consta no plano, né? Então, a gente tem as fichas para cada uma dessas ações e subações, e aí a gente estabelece, então aqui eu tenho a ação 1.1, que é realizar a transição para uma rede de eletricidade limpa e confiável. Quem é a secretaria responsável por essa ação? Quem é a instituição ou as instituições parceiras para a execução dela? Qual que é o potencial de redução de emissões, então se era alto, médio ou baixo, e também o potencial de construção de resiliência. E as possíveis fontes de financiamento, então se é um financiamento municipal, se é um financiamento nacional, se a gente vai precisar aí de parceiros privados, então a gente também já fez um mapeamento prévio. Aí a gente também estabeleceu o vínculo dessa ação com as ODSs, e aí a gente começa o desmembramento. Então, a gente tem dentro dessa ação uma primeira subação, aqui também a gente destaca qual é a secretaria responsável. A gente já trouxe indicadores prévios para poder monitorar as metas estabelecidas e os critérios atendidos. Então, aqui a gente colocou alguns símbolos, esse é o símbolo de que essa é uma ação que foi apontada como prioritária pela população. Aqui, por exemplo, nessa outra subação, a gente já sabe se é uma ação vinculada à justiça climática e se é uma ação que já estava em andamento também, tá bom? Então, só um exemplo de como a gente foi construindo e as informações que já estão disponíveis no PLAC, que nos ajudam aí vão nos ajudar no monitoramento, né? E aí, aqui também me foi pedido para trazer algumas das ações que já estavam em andamento e que a gente segue, né, no fortalecimento. Então, que foi um mapeamento que a gente fez de plantio dos últimos 3 anos e o quanto de emissões de CO2, né, de toneladas de CO2 equivalente foram absorvidas. A gente tem um projeto em Campinas que é a Usina Verde. A usina, ela vem tratando de praticamente 200 toneladas diárias de tratamento de compostagem de toda a poda da cidade, mas também dos resíduos do lodo oriundo do tratamento de esgoto da cidade. Então, o lodo que iria hoje para o aterro, ele está indo para a usina. É um trabalho aí coordenado pela Secretaria de Serviços Públicos e que também aí tem uma ação importante de mitigação, né? Então, a gente está deixando aí de emitir toneladas de CO2, então aqui também é o resultado dos últimos 3 anos. Outro exemplo é a utilização somente de etanol. Aqui a gente tem o caso da frota da Sanasa, que é a companhia de abastecimento e saneamento da cidade. Então, também quanto tem evitado só essa transição, né, esse uso aí só por etanol. E a implementação de ciclovias e ciclofaixas também na cidade. Hoje a gente já superou 100 quilômetros. E também o quanto isso corresponde aí de toneladas de CO2 evitadas. Bom, a gente tem um outro projeto, que é o Hospital Verde, que ele tem feito a transição aí da energia também para energia solar. Hoje a gente já tem 6 unidades da rede Marugatti, vinculadas então à saúde do município, que já estão com placas fotovoltaicas. Isso já deu uma economia de 70% de energia e 4,5 milhões, né, de economia aí no período de 21 a 23. E agora a gente já está avançando para a implantação de uma usina solar que vai atender a todas as unidades hospitalares, né, pronto-socorro, de todas as unidades, então, de saúde da cidade. Isso é um projeto junto com a CPFL.
Também tem a substituição da iluminação pública, então também é um projeto que finaliza o ano que vem, a substituição dos 141 mil pontos de luz da cidade por LED, também vai gerar uma economia aí de 63% de energia, redução também aí dos gastos anuais, dos gastos mensais que a gente hoje, né, gasta com a iluminação, então de 4 milhões por mês para 1,5 milhão. Então é recurso que pode ser investido aí em outras ações. E aí eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, também de comunicação, né? Então, placas de sinalização em áreas que a gente já sabe que são pontos críticos de alagamento e que informa quando a gente tem uma previsão de chuvas aí maiores que 80 milímetros, de que lá é um ponto de alagamento, então a gente dá esses alertas. Também foram implantadas câmeras de monitoramento nessas áreas de alagamento, vinculadas a painéis digitais de comunicação desses alertas. Então, é uma ação que se iniciou ano passado, que o PLAC já prevê aí também o aumento da instalação dessa comunicação. No final do ano passado também foi, não, deste ano, acho que foi no começo desse ano, foi feito um contrato com o BNDES para resolver aí uma questão do principal ponto de alagamento da cidade, que é na bacia do Ribeirão Anhumas, então é um ponto que a gente sempre tem de enchente. Então, é um investimento que envolveu aí mais de 560 milhões de reais, mas que a gente conseguiu incluir 3 parques lineares nessas obras enchentes, que são principalmente infraestrutura cinza, mas que a gente associou à implantação de 3 parques que vão contemplar outras soluções baseadas na natureza também. Então, que é um projeto de adaptação muito importante, que é um enfrentamento aí que precisava ser feito já há muito tempo pela cidade. Além disso, o desassoreamento dos rios, então é um trabalho que já é feito 2 vezes ao ano, né, em 46 cursos da água da cidade. Trouxe um outro exemplo que também às vezes parece mais simples, mas que é fundamental, então, que é a troca dos telhados das escolas, principalmente no período de chuva, a gente viu que isso é importante, mas também pensando no conforto térmico em relação à ventilação dessas escolas, então também está sendo feita a substituição de janelas, até mesmo o uniforme, eles mudaram, hoje já tiraram a manga, então, coisas que são relativamente simples, mas que tem a ver também com conforto térmico e adaptação aí ao calor que a gente vai sofrer mais, né? E aí a gente tem o trabalho também de hortas comunitárias e hortas educativas e farmácias vivas em postos de saúde. Então, é um programa que envolve a saúde, a Secretaria do Clima e também a Secretaria de Assistência dentro da política aí e do programa de Campinas Solidária e Sustentável. E aí, falando em saúde, também já tem todo um trabalho que a saúde faz, que é na prevenção e controle de doenças e agravos resultantes de enchentes, mas também hoje os agravamentos oriundos da poluição atmosférica e já começando a associar isso às ondas de calor, né? Então, é um trabalho tanto no posto de saúde, mas também na comunidade que a saúde faz, de prevenção e de informação, né? Então, é a promoção da saúde. E aí a gente entendeu que tem que começar a ter monitoramento e indicadores específicos para fazer a associação. A gente vai até ter um trabalho também agora com a WRI, um projeto de calor e saúde. Então, a gente vai mapear em algumas regiões da cidade, entender como que esse efeito acontece, e se ações, por exemplo, de arborização e outros projetos que já estão em andamento na cidade, conseguem minimizar o efeito disso, né, o impacto disso na saúde daquela comunidade. E aí, finalizando, também destacar aqui o trabalho da Defesa Civil, principalmente quando a gente está falando dos eventos extremos, né, climáticos extremos. Então, a gente tem já continuamente aí alguns anos a Operação Verão e a Operação Estiagem. Então, é um grupo aí também multissetorial que já se prepara, né, e se reúne semanalmente para definir aí as ações de cada semana. E se a gente tem um evento extremo climático também, se organizar para evitar aí, né, possíveis transtornos, mas também recuperar a cidade aí o quanto antes, né, após esses eventos. Em relação também à emissão dos alertas e avisos, e também há um trabalho da Defesa Civil de Campinas, que foi reconhecida como a primeira cidade resiliente pela ONU no país, e que tem aí uma missão, inclusive, de capacitar outras cidades a se tornar, entender o quanto resiliente elas são. E aí, por fim, também destacar o Plano Campinas 2030, que são as obras de segurança hídrica e de resiliência. Então, aqui a gente está falando de todo o investimento da Sanasa
por exemplo, na troca de redes para não perder água, né, de abastecimento, avanço no tratamento de esgoto, mas também se tiver algum tipo de queda de energia, que a gente consiga ter um abastecimento por mais de 20 horas. Então, é um plano aqui de um investimento muito alto, mas que vem sendo feito, e a Sanasa, ela é de fato muito comprometida, e isso também está associado ao Plano Municipal de Saneamento Básico da cidade. Bom. Não sei o meu tempo, mas acho que preciso de mais uns 5, 6 minutinhos, tá bom? Vocês me avisem por gentileza. Aí também aqui é importante destacar que uma das ações que a gente também deu início esse ano, que foi a implementação, disponibilização de um portal de ações climáticas de Campinas. Esse portal foi lançado até mesmo antes do PLAC, foi lançado em fevereiro. E esse portal, ele traz um pouco dessas ações que já estavam em andamento para a gente poder dar visibilidade. Ele mostra aí em tempo real, atualizado mensalmente, né, o número de mudas que são plantadas na cidade, quanto que isso corresponde de toneladas de CO2 evitadas. Você encontra as informações sobre o plano de ação climática, sobre os compromissos que a cidade aderiu ao longo desses anos. Então, é um portal bem interessante e que ele junta aí todas essas ações climáticas da cidade. E aí agora, acho que talvez seja o item que tem mais relação, né, com a agenda de vocês nesse momento, que é como a gente vislumbra a implementação e tirar do papel tudo isso. Então, foi estabelecido em fevereiro, até mesmo antes do PLAC, um Comitê Municipal de Enfrentamento às Mudanças do Clima. A gente não tinha essa governança estabelecida, e aí, então, a gente estudou bastante, estudou também o comitê de vocês, se inspirou bastante, para definir como poderia se dar e qual seria o melhor formato dessa governança climática para a cidade. E aí, então, a gente dividiu o comitê em 4 grupos. O primeiro é um grupo gestor, que é deliberativo e que é formado pelos titulares das secretarias municipais. Então, a gente está falando de presidentes de autarquias e secretários e secretárias municipais. Esse grupo gestor, hoje, ele é composto por 15 secretarias, e a gente já está ampliando para 18, praticamente quase todas as pastas da administração envolvidas. E esse é um grupo que ele vai se encontrar em momentos mais decisivos, né, mas não com tanta frequência. O segundo é um grupo técnico, que é um grupo consultivo, que tem representantes dessas 15 secretarias. Praticamente, a gente conseguiu nomear, né, então já está definido esse grupo, técnicos que participaram da elaboração do plano, que facilita, né, aí o trabalho da implementação. E esse grupo, ele tem aí como missão fazer a ponte entre o grupo gestor e também a sociedade civil e acompanhar a implementação do plano ali mensalmente. Então, a gente já tem definido esse grupo técnico e amanhã a gente já está indo para a 3ª reunião do nosso grupo técnico aí de implementação do PLAC. O terceiro grupo envolve os representantes da sociedade civil, as universidades, entidades sindicais, as ONGs, então o terceiro setor, grupos, né, de comunidade, mesmo que não organizados aí em uma ONG, por exemplo. Então, as câmaras temáticas é onde a gente vai ter o espaço participativo e de integração com a agenda do PLAC. E as câmaras, elas vão ser feitas de que forma? A gente vai estabelecer os temas e especificá-las dentro de uma resolução, então vai ser uma publicação com uma resolução, e aí ela vai ter que ter um plano de trabalho, ela não é permanente, ela tem um escopo e um tempo de atuação, para que a gente possa, e ela tem que estar muito bem vinculada aí ao plano de ação climática, algum dos objetivos ou temáticas, para que a gente consiga, de fato, utilizar essa Câmara como um espaço de construção, mas que apoie a implementação do plano. Então, provavelmente também essa semana a gente publica a primeira Câmara temática, que vai ser a de educação ambiental e climática aí para a implementação do PLAC. Então, mais um passo que a gente está dando aí na consolidação dessa governança. E, por fim, o 4º grupo é o de emergência climática, que é vinculado à defesa civil, que praticamente já são as ações que são feitas por ela e coordenada, né, como eu disse ali, da Operação Estiagem, Verão, mas que ela tem toda uma relação e a gente não podia deixar de colocá-la aqui dentro desse comitê e da governança climática da cidade. Então, essa é a composição da nossa governança. E aí, como a gente
espera, né, avançar no monitoramento e avaliação. Então, a gente tem as reuniões de acompanhamento do PLAC, que são mensais, que é do grupo técnico. Então, a gente já está indo, como eu disse, para a terceira. A gente pretende anualmente lançar um resultado, né, relatórios de acompanhamento de todo o plano, anualmente. Também anualmente, dentro desses relatórios, a gente vai fazer avaliações e revisões sistemáticas ou parciais do plano, então entender dentro desses relatórios onde a gente conseguiu avançar, se a gente precisa fazer algum tipo de revisão de ações, etc., isso anualmente. O inventário de gases de efeito estufa também tem que ser feito anual, então a gente colocou aí até junho de cada ano, esse inventário tem que estar atualizado e divulgado. E uma revisão mais completa do plano a cada 3 anos, né? Então, aqui é onde a gente vai ter atualização de estudos e ações, então, como, por exemplo, a avaliação de risco, que a gente teve dados do IPVS de 2010. Se a gente tiver nova, então ele já entraria nessa revisão, conforme a gente vai tendo mais informações, mais dados, novas metodologias, a gente faz essa atualização a cada 3 anos, a primeira, então, está prevista para 2027. E aqui eu trouxe um exemplo, eu sei que não é o melhor formato de enxergar, mas foi a primeira tentativa que a gente iniciou para acompanhamento do PLAC dentro desse grupo técnico que se reúne mensalmente. Então, como sempre, para a gente startar, a gente usa uma planilha de Excel, em que a gente tem ali, a gente definiu, nesse primeiro momento, acompanhar as ações que estão previstas até 2025, então, onde a gente terminaria esse ciclo de PPA que já está em andamento. E aí, então, a gente colocou aqui qual é a ação que a gente está tratando, a subação, quais são as metas, né, e os indicadores que já estão publicados dentro do plano. Aqui uma previsão de recursos financeiros, o quanto foi ou será executado, né, então a gente estabeleceu aqui um acompanhamento semestral, que a gente traz quais são as secretarias envolvidas, se tem um número de processo, e aí processo, não sei se vocês usam o SEI também, mas o processo, né, de acompanhamento, protocolo, e aqui a gente chamou de marcos de implementação, que também já foram incluídos e desenhados durante a elaboração do plano, que são como se fossem tarefas, né, ou produtos que a gente entendeu que são fundamentais serem executados para o sucesso dessa subação. Então, aqui a gente mapeia, desenha, é quase que um plano de trabalho específico para cada uma dessas subações, quem é o responsável, início, término e quanto está executada. Então, num primeiro momento, o nosso acompanhamento está se dando nesse formato, mas a gente já tem estudado e estamos pensando em outras formas, até mesmo uma plataforma mais transparente, que não fique somente interna, né, a nossa gestão e o nosso acompanhamento e monitoramento, mas que possa também dar transparência a toda a comunidade. Então, a gente está pensando de ferramentas mais eficientes em relação ao monitoramento, mas nesse primeiro momento, aí considerando que a gente teve quase 3 meses aí desde o decreto do PLAC, esse é o formato que a gente está utilizando. E aí, então, assim, para a gente ter sucesso, né, na implementação do PLAC, que de fato é um desafio, a gente entende que é fundamental a consolidação dessa estrutura climática dessa governança climática que eu apresentei para vocês, ter um engajamento contínuo da população, que vai se dar principalmente, a gente entende, pelas câmaras temáticas, o monitoramento consistente dessas ações, ter um orçamento específico em todas as áreas. Então, agora a gente já está na fase de construção do próximo PPA, então é importante que as secretarias olhem para cada ação que são de sua responsabilidade para o próximo ciclo de PPA e que já inclua, né, essas ações dentro dos seus PPAs, e a revisão periódica das metas. Aqui eu não falei muito, mas o plano ele tem um capítulo específico de financiamento. A gente não conseguiu calcular o valor de todas as ações, ou quanto vai custar a implementação do PLAC. Mas a gente fez um mapeamento de possíveis fontes de financiamento importantes e que teriam relação com as principais ações do plano, tá? E aí, por fim, só destacar aqui para a gente, né, o plano, ele é um chamado para toda a sociedade, para a academia, para o setor econômico, para que todos eles venham, né, e a gente trabalhe de forma conjunta, aí a administração pública, pensando, né, no atingimento de fato do que a gente estabeleceu como visão até 2050, que é uma cidade aí mais sustentável, democrática,
com uma transição aí para um baixo carbono, né, e pautada na justiça climática também. Então, esse é o recado que a gente deixou para toda a comunidade, na audiência. Acho que é sempre importante reforçar que a gente está sempre com esse olhar aí, que a gente não pode perder de vista para a implementação e o sucesso do plano. Então, eu paro por aqui. Desculpa se me estendi muito. E só queria dizer também que quando a gente foi dar os primeiros passos aqui na implementação, para o início da elaboração do plano, a gente esteve junto com a equipe da Laura Ceneviva em São Paulo, que nos recepcionou aí a nossa equipe junto da dela, e que nos contou aí os desafios, nos mostrou todo o trabalho que foi feito para o Plano Clima de São Paulo, e que nos inspirou e ainda nos inspira. Então, também queria deixar esse agradecimento, que foi muito importante. Então, hoje a gente está aqui também contando um pouco do nosso trabalho, acho que é uma forma de retribuir o carinho e a atenção que a gente teve, e ainda tem sempre quando a gente precisa de um apoio e comunicação aí com a equipe de São Paulo. Estou à disposição para as dúvidas, enfim, é isso. Muito obrigada, gente. Parabéns, Ângela, foi muito elucidativo, que bom. Parabéns para Campinas, viu? Ângela, muito obrigada pela apresentação, muito interessante. A gente teve uma conversa anterior, né? E antes de a gente passar para as perguntas, eu vi que tem um pessoal com mão levantada já. A gente também quer fazer algumas perguntas e depois a gente vai passar para a apresentação do Rio. Mas eu só queria destacar a intenção, né, dessa pauta de hoje do comitê também. A gente chamou as cidades de Campinas, Rio. A gente tentou chamar Recife também, mas a gente não conseguiu viabilizar para essa reunião de hoje, mas quem sabe para uma próxima. Mas a ideia de trazer essas cidades aqui, esses governos locais, é justamente continuar e dar continuidade aos trabalhos que a gente iniciou na última reunião, né, do plano de trabalho para o planejamento da revisão do Plano Clima, que inclui essa parte de realizar a integração multinível entre governos locais. Então, começar esse contato, essa aproximação com outras cidades que já têm plano de ação climática ou estão no processo de elaboração ou já fazem mais de 2 anos que já estão implementando seu plano, para identificar sinergias, para trocar experiências, para isso fomentar o nosso processo de revisão do plano, que é muito importante. E isso foi uma estratégia que a gente, na Seclima, que a gente não abordou antes e que a gente achou interessante iniciar agora nesse processo de planejamento de revisão do plano. E a gente agradece muito a participação da Ângela, do Carlos também aqui, do Rio, que vai apresentar daqui a pouco. Eu vou passar a palavra para o André, que tem algumas perguntas, e aí depois a gente pode seguir com perguntas de outros membros também. Obrigado, Ângela, sou coordenadora aqui da Seclima. Muito bom ter sua apresentação, reforçando a fala da Ludmila aqui. Essa troca, né, é muito importante para a gente também agora absorver alguns aprendizados de vocês, né? Então, foi o que você citou, vocês tiveram o Verde, a gente também está bastante integrado com a Secretaria do Verde, mas também olhando para as outras cidades, já nesse caminho aí de maior integração com as cidades que estão nessa missão aí junto com a gente. Eu tenho 4 perguntas, eu já vou fazer todas assim, algumas são curiosidades, algumas acho que questões, esclarecimentos sobre o que você falou. Então, sobre o inventário que vocês fizeram, né? Você já mencionou a metodologia, eu queria saber qual o escopo que vocês fizeram, se vocês já chegaram, né, no escopo de consumo ou não, de alguma coisa de consumo. Com relação às emissões, eu queria saber se vocês fizeram alguma associação, né, entre as metas e emissões associadas. Então, se vocês sabem quanto de emissão, por exemplo, vai ter uma redução associada a cada meta atingida, isso foi feito. Você mencionou o prazo das câmeras técnicas, né? Isso é muito interessante, eu queria entender como que vocês colocaram esse prazo, qual é o objetivo de colocar esse prazo, se esse prazo é para uma entrega, se esse prazo é para ter uma diversidade de membros, aí ter novos membros na segunda rodada, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E aí você mostrou na planilha de monitoramento, né, em relatório, achei bastante interessante que vocês fazem reuniões mensais para esse monitoramento.
E aí vocês, ali naquela planilha, vocês têm produtos e tarefas das sub-ações, né? Aí a minha pergunta é, esses produtos e tarefas, eles estão só no relatório ou eles estão no plano, né? Ou vocês optaram por deixar só nesse relatório de monitoramento para ter uma maior maleabilidade, né? Uma maior flexibilidade para mudar? Você fala um pouco sobre isso também. Obrigado. Eu respondo agora, gente, ou vocês querem coletar todas as perguntas? O que é melhor? Eu acho que você pode responder essas, Ângela, e depois a gente passa para as demais. Tá bom. Então, eu vou começar pelas últimas e específico do inventário, eu vou passar aqui para os colegas que estiveram mais dedicados aí ao levantamento, né, do inventário. Então, em relação aos marcos de implementação, né, e essas tarefas aí para execução, algumas delas a gente colocou sim no plano, então no plano a gente tem lá todas as ações, os indicadores, as metas, e depois a gente tem o que a gente chama lá de marcos de implementação, que são essas etapas que a gente entendeu que são fundamentais. Obviamente que agora, conforme a gente está se debruçando para cada uma dessas subações, olhando com mais carinho, né, e detalhamento para cada uma delas, outros marcos de implementação estão aparecendo, e também a gente pode entender que alguns deles não fazem sentido ou precisariam de uma adaptação, enfim, aí a gente está sendo flexível em relação a isso, tá? Então, mas foi importante a gente mapear para entender, por exemplo, pontos que seriam importantes de alteração de legislação, então isso a gente já destacar, porque é algo que leva um certo tempo. Então, esse mapeamento foi bem importante, e isso surgiu, até para vocês entenderem, na nossa última oficina com todo o grupo de trabalho. Depois que a gente já tinha mapeado todas as ações, a gente falou, ok, mas quais são etapas fundamentais e que sem isso a gente não consegue avançar, né? Então, foi daí que surgiram esses marcos de implementação. Então, eles estão lá, estão postos no plano, a gente tem esse mapeamento, mas agora, no detalhamento de cada uma delas, a gente está enxergando que outras aparecem e algumas talvez precisam de algum ajuste, tá? Em relação às câmaras temáticas, por que a gente pensou na questão de prazo? Para que a gente não tenha, num primeiro momento, quase que o comitê em si, né, o grupo técnico, ele é quase um conselho, né, se a gente for pensar aí na gestão dele, e aí a gente vai ter quase um outro mini conselho dentro, se a gente não tiver uma pauta muito específica de atuação dessas câmaras temáticas. Então, é importante que a gente consiga estabelecer esse prazo, mas já vou até mostrar que, por exemplo, a de educação climática, que vai sair a primeira resolução, e aí eu posso mandar para vocês assim que sair publicado, essa equipe decidiu manter em caráter permanente, por conta até mesmo do seu alcance e da sua transversalidade. Mas as outras, por exemplo, a gente for trabalhar em relação à energia, em relação a planejamento, segurança alimentar, talvez a gente tenha um escopo menor de prazo, que pode ser renovado esse prazo, sem problemas, mas que a gente consiga ter um plano de trabalho muito específico, e que a gente também tem essa questão da rotatividade desses membros que vão participar da Câmara Temática. Então, acho que foram esses os pontos que a gente pensou quando a gente discutiu um pouco essa questão da composição das câmaras temáticas, tá? Não sei se deu para entender essa parte aí. Acho que eram essas as duas que eu consigo apoiar, mas aí vou pedir, acho que para o Vitor, para o Juliano, o Gabriel, se puderem falar um pouco mais da questão do inventário, dos escopos, e até mesmo dessa dificuldade que a gente também tem em relação ao quanto cada ação vai conseguir ou vai impactar numa redução de emissões. Quem que pode aí responder? Gabriel? Ângela, não, é que a gente não conseguiu entender direito a pergunta. Você pode passar para a gente? Porque estava ruim o áudio para mim, para o Juliano e para o Vitor. Desculpa, Gabriel, vou falar mais próximo. Então, foram duas perguntas sobre emissões. Uma, sobre se vocês entraram no escopo 3 de consumo, né, e que medida vocês entraram nisso. E a outra pergunta é se vocês conseguiram associar reduções de emissões a cada meta, né, ou a cada subação, se vocês conseguiram fazer esse controle de como isso vai impactar nas emissões, né? Sendo cada meta atingida, cada ação sendo completada ali, qual é o efeito disso nas emissões? Ângela, posso começar com essa segunda,
porque a gente discutiu bastante em relação a isso. Na verdade, durante o processo, a gente tentou começar a coletar algumas metodologias, principalmente metodologias que foram listadas como referências no nosso inventário de 2018, quando o ICLEI apoiou, né, o inventário metropolitano, mas a gente parou porque a gente entendeu que é muito específico a ação no território em cada um dos municípios. Então, um exemplo simples, a gente usar a metodologia de redução de emissão por implantação de ciclovia, as metodologias que a gente tinha, as referências que a gente já tinha, por exemplo, Rosário, na Argentina, uma cidade nos Estados Unidos, acho que em Michigan, e outra na Europa, eram muito diferentes uma das outras, e se a gente pensasse assim, em como a cidade funciona, né, relevo, tamanho de cidade, elas eram totalmente diferentes. Então, a gente deu um passo atrás, porque a gente também tinha prazos junto à parceria com a WRI, e a gente colocou como uma das metas e ações, né, do próprio plano, e definindo ações para cada uma dessas, metodologias para cada uma dessas ações. A gente tem já algumas bases, olhando para essas ações de outros municípios, a gente conseguiu criar essas metas globais que a Ângela colocou, mas cada ação, por exemplo, implantação de ciclovia, geração de energia nos prédios públicos, cada ação a gente vai ter, meta nossa criar uma metodologia específica. Ótimo, obrigado. Tem duas perguntas do Douglas e do Rômulo. Aliás, Rômulo, você é da Prefeitura de Recife? Exatamente, não era nenhuma pergunta, era mais para marcar presença mesmo. Tá bom. Então, eu vou passar agora para o Douglas, e aí depois a gente ouve o representante, o Carlos Augusto Góes, do Rio de Janeiro, e depois o Rômulo. Eu só peço para ser breve, para que dê tempo dos três apresentarem. Então, por favor, Douglas. Bom dia, Ângela. Eu sou técnico da Prefeitura de São Paulo, participante de uma secretaria que tem bastante influência nas ações aí que a gente pratica. Bastante legal ver outras cidades e que têm ações semelhantes, então mostra que estamos no caminho certo, todo mundo caminhando legal. Uma informação que você coloca que me chamou muita atenção, e eu acho que ela tem um impacto técnico e orçamentário importante, quando você colocou o número de mudas de árvores plantadas, né? Tanto quanto meta, quanto já executado. Eu vou te fazer uma pergunta, se o padrão dessas mudas é o tal do padrão de reflorestamento, ou seja, qual é o tamanho dessa muda, e depois, ouvindo a sua resposta, eu só vou fazer uma consideração, porque eu acho importante essa informação ser equalizada, né? Então, assim, quando você afirma 412 mil mudas plantadas, né, no aplicativo apareceu a informação 300 e tantas mil mudas já plantadas. Qual é o padrão dessa muda? Qual é o tamanho dela? Aqui a gente está falando de mudas que são plantadas por 4 secretarias diferentes, ou gerenciadas por elas, tá? Então, primeiro a gente está falando da Secretaria de Serviços Públicos, que daí trabalha com a arborização urbana. Então, aí a gente tem um padrão que geralmente é, se eu não me engano, de 1,20, não tenho certeza, de altura. Aí a gente tem a Fundação José Pedro de Oliveira, que é responsável pela gestão de uma unidade de conservação. A gente tem as mudas que são plantadas tanto pela Sanasa, que daí são compensações ambientais, e aí é num padrão de reflorestamento, então essas mudas podem ser de fato menores, né, e a gente está trabalhando ali, acho que não tem um padrão específico, assim, não me recordo dentro dentro do que o TCRA ou o termo de compromisso estabelece. E também tem as que a Secretaria do Clima, ela gerencia, então a gente fala, a gente plantou, mas na verdade a gente não plantou, né? A gente está fazendo a gestão e da compensação ambiental oriunda também do licenciamento ambiental municipal e estadual. E aí é no padrão também de reflorestamento, né? Então também, muitas vezes, menores do que esse padrão de 1,20 que a gente usa mais para arborização. E aí esse cálculo, talvez esteja até onde, não sei se é isso que você vai perguntar, a gente usou de um estudo em que, se eu não me engano, ele calcula 7,14
Peraí, vou pegar aqui certinho para vocês, já mando, que é a metodologia que a gente usou. Se o Vitor tiver aí, talvez ele já saiba decor. Para a gente poder fazer essa conta. É isso, né, Vitor? Isso. A metodologia foi um estudo, na verdade, acho que se não me engano, da Exalc, né? Que eles chegaram nesse número aí, 7,14, o pessoal arredonda para 7, né? Divulgado aí pela SOS Matafogo. Legal. A minha observação, né, em que pese ser bastante pontual e técnico, mas o plantio de árvores é uma ação que chama muita atenção, que traz muito resultado, né, esperado, mas é isso, né, os números, eles também se confundem, e aí quando eu vou falar em plantio de árvore, é uma ação bastante onerosa, então quando você fala no financiamento, também é importante ter essa informação detalhada. Então, só a título de curiosidade, é inevitável comparar o que nós fazemos com o que vocês fazem e outras cidades. Então, assim, na cidade de São Paulo, a gente costuma falar plantio de mudas, a gente tem um padrão DEPAV, que é o nosso próprio padrão, que ela é muda de arborização. Então, a grande maioria das mudas que a gente planta são essas, e aí a gente já está falando de uma muda maior ainda, de 1,80 m, né? Ela já tem por volta de 3 a 4 anos de vida, né? O diâmetro do caule dela, a altura do peito, é 3 centímetros, então ela já fica uma muda mais cara. A aquisição dessa muda gira em torno de 300 a 400 reais cada muda. E quando a gente fala do reflorestamento, é aquela muda de 25 centímetros, 50 centímetros, ela tem 6 meses de vida, ela custou 15 a 30 reais cada muda. Então, é importante a gente ressaltar isso para nós mesmos. A hora que eu for comparar, nossa, Campinas plantou 400 e tantas mil mudas. Para São Paulo, plantamos 70 mil, 90 mil, coisa que o valha. Então, esse é um dado importante, tanto tecnicamente, né, na absorção de carbono dessa muda, e o custo disso, né, o custo, a implantação e a manutenção. Então, é só uma informação técnica que me diz muito respeito ao meu trabalho, que eu acho que valia a pena pontuar. Douglas, e aí é importante esse ponto, porque acho que a gente cai na pergunta que foi feita em relação se a gente consegue, inclusive, ter o cálculo do impacto de cada ação na redução das emissões, né? Então, é lógico que a gente tem que estabelecer uma metodologia, que a gente usou esse estudo da Exalc, que a gente comentou, a gente padroniza o tipo de muda, senão a gente teria que ter um olhar muito específico também para o tamanho, para o DAP, enfim. O tipo de espécie e tudo isso tem diferença. Então, também nessa dificuldade que a gente tem de conseguir depois fazer, né, calcular o impacto de fato da redução dessas ações. Mas a gente tem que escolher um caminho e aí a gente, até mesmo como uma forma de comunicação, né, em relação a isso. Mas é muito importante que você trouxe, sim. Talvez, desculpa, mas assim, só na apresentação, uma informaçãozinha daquela letrinha miúda, né, o tipo da muda. Porque aí ficam números bastante discrepantes, né? Você joga ali 400 mil mudas, aí São Paulo joga só 80 mil, nossa, né? Então, enfim, mera observação. Obrigado. Obrigada. Passar agora para o Olímpio, e aí a gente parte para a próxima apresentação. Então, Olímpio, por favor. Oi, bom dia. Adorei a apresentação de vocês, parabéns pelo trabalho. Está bem compreensível o trabalho e bem estruturado, me parece. Eu queria saber se vocês têm algum plano de atingir net zero e em que ano isso vai ocorrer. E eu queria saber também se na área de transporte vocês estão cogitando fazer a transição com biocombustíveis, também com biocombustíveis, né? Além da eletricidade, evidentemente. Olímpio, bom dia. Obrigada pela sua pergunta e pelas considerações aí do que eu trouxe, né, de apresentação. Em relação à questão de biocombustível, eu acho que não, a gente tem trabalhado, não sei se alguns dos meus colegas têm uma informação diferente, mas a princípio o que tem que se trabalhado é nessa questão da transição mesmo para ônibus elétricos, né? E a gente teve uma primeira tentativa já de
de mudar, né, na última licitação, incluir na concessão do transporte essa transição para ônibus elétricos, e aí a gente foi deserta, né, a licitação, então nos mostrou que a gente tem que adaptar um pouco ainda do que estava desenhado em relação a essa transição para a frota elétrica. Mas de biocombustível, eu acredito que não. E em relação às emissões, a gente estabeleceu até 2050 uma redução de 80% pelas ações e 20% pela compensação. Então, chegando a 2050 com o Net Zero. Acho que é isso. Não sei se mais alguém tem, da equipe que tem alguma observação. Eu só vou fazer uma colocação aqui a respeito dos ônibus. Os ônibus, eles representam uma quantidade muito pequena de emissões em relação ao total da frota de veículos, né? E tem os aviões também aí de Viracopos, né, que contribuem com uma quantidade muito grande de combustível, né? Então, eu queria saber se vocês têm planos, né, para o resto da frota, não só para os ônibus, e o porquê que vocês não pensam em usar biometano, porque você aí não precisa pagar 3, 4 vezes mais num ônibus do que um ônibus a biometano que atende às metas de descarbonização da mesma forma do que o ônibus elétrico, né? Bom, aviões. A gente fez uma conversa recente, tanto com a concessionária, né, da Aeroporto Brasil, que chama Viracopos, a gente sempre esquece o nome, Aeroporto Brasil Viracopos, que é hoje a empresa que tem a concessão do aeroporto. E aí a gente entendeu um pouco da questão, até do tamanho e da responsabilidade que eles têm perante essa questão e gerência, né, em relação à minimização, a diminuir, né, as emissões. E aí a gente entendeu que tem que conversar com cada uma das companhias. E aí a primeira que a gente já conversou foi com a Azul. A gente se reuniu, acho que faz umas 2 semanas, para também conhecer o trabalho deles, né? A Azul hoje é a principal companhia que tem no aeroporto de Viracopos para passageiros. Eles já têm também diversos compromissos assumidos, nos apresentaram quais são suas metas de redução. E aí, a gente conversou muito, para mim foi até uma coisa nova, que é em relação ao SAF, né, que são os combustíveis Sustainable Aviation Fuel, então, que aí a gente está falando de, vamos dizer assim, talvez de biocombustíveis também. Então, a gente já está prevendo novas agendas para entender como que a administração pode, inclusive, apoiar nessa transição nas dificuldades que eles apresentaram para a gente, limitações, né, que eles têm até do escopo de atuação também. Então, acho que é um caminho aí que a gente vai tentar apoiar e pensar até mesmo como consegue avançar nessa questão do SAF. Mais alguém da equipe quer complementar alguma coisa nesse sentido? Gabriel? Em relação aos ônibus que o Olímpio citou, a nossa frota, né, a própria Indec, que é a nossa empresa aqui de transportes, ela vem atualizando a frota com ônibus mais novos, né, que atendem às critérios de qualidade e de produtividade, né, eficiência, então já garantindo uma redução da emissão. E também mas a gente aplica apenas aquela porcentagem de biocombustível pela legislação federal. A gente não tem ainda uma ambição municipal de alterar esse tipo de porcentagem. Eu não sei nem se a gente tem governança, é uma coisa para a gente discutir aqui internamente. Em relação ao resto dos transportes, né, Campinas tem uma questão muito forte de logística, importante dizer, por causa do aeroporto, mas também os entrepostos para descer para o Porto de Santos. Isso, obrigado. Eu estava com o aeroporto na cabeça. Então, tem metas vinculadas a tanto a questão da última milha, né, que daí é o transporte aqui interno, de mercadorias e entregas, quanto essa logística, e provavelmente questões vinculadas à educação, pensando no uso do etanol, mas a gente não sabe quanto governança a gente tem para aumentar questões de biocombustível dentro dos automóveis
privados, né? E Campinas também participa, eu acho que o estado também de São Paulo, naquele Centro Paulista, Ângela, me ajuda aí, de biocombustíveis e biometanos, que foi criado junto à FAPESP, né, com a proposta a Unicamp, que estava liderando, mas acredito que tem outros parceiros e outras universidades, para tentar caminhar pesquisas relacionadas a isso, mas ainda acabou de ser formado. Obrigada, Gabriel, Ângela. Tem duas pessoas com a mão levantada, mas a gente não tem mais tempo para falar de Campinas. Vamos passar para as outras pautas e aí no final a gente tenta voltar. Tudo bem, Ângela, segurar um pouquinho aí até o final da reunião? Obrigada, viu? Eu vou passar, então, para o arquiteto Carlos Augusto Góes, do Rio de Janeiro. Então, Carlos, por favor, você tem 15 minutos para a sua apresentação. Eu vou compartilhar a tela aqui para o Carlos apresentar a fala dele. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite à Prefeitura do Rio de Janeiro a participar dessa preciosa reunião. Acho que a interlocução entre as municipalidades é fundamental para enfim, que haja um atingimento mais estruturado dos objetivos nacionais. Eu, pessoalmente, sou convencido disso, então quero agradecer em nome da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, e em nome da Subsecretária de Planejamento e Acompanhamento de Resultados, Fernando Moffatti, e em nome do coordenador-geral do Escritório de Planejamento, a qual eu pertenço, Daniel Mancebo. Vai ser uma apresentação muito sucinta, assim, que também quero aproveitar para parabenizar a Campinas pelo trabalho e, em particular, a Ângela pela apresentação muito consistente. Foi realmente muito proveitoso. Bom, vamos lá, então. Eu vou fazer uma breve síntese do PDS, que é o Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática do Rio de Janeiro. Ludmila, pode ir passando, tá? Isso. Vamos lá. O PDS, que é o nosso Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática, ele é um plano de Estado, ele foi construído entre 2018 e 2020 e publicado em 2021, né? Ele é um plano de Estado, né? Ele está destinado a orientar ações de curto, médio e longo prazos. Ele foi baseado em diversos documentos anteriores da administração municipal, visto que a prefeitura se preocupa, está engajada no tema de mudanças climáticas e sustentabilidade desde meados da década de 2000, né? Enfim, ele contou com a construção dele, fora um engajamento muito amplo da equipe da prefeitura, contou com parceiros institucionais preciosos, a Rede de Cidades C40, ONU Habitat, Unicef, República, Instituto República e a UFRJ. Pode passar, por favor. Ele é fundamentalmente uma construção coletiva. Ele abrangeu, na prática, toda a prefeitura, 40 órgãos técnicos da prefeitura, envolvendo secretarias, envolvendo autarquias, envolvendo empresas municipais, envolvendo fundações,
quase todo o organograma da prefeitura foi representado e ainda continua representado na condução do PDS, né? Nós fizemos diversos encontros ao longo de 2018, 2019, e houve uma participação também muito ampla através da nossa plataforma Participa Rio, que é uma plataforma online que é gerenciada pelo Escritório de Planejamento, pelo EPL, contou com 4 ondas de consulta, abrangendo 10 mil cariocas, né, cidadãos, sem contar com a divulgação de conteúdos educativos e tal. E também contou com uma onda de encontros presenciais endereçados à futura geração, né? A comunidade escolar da Secretaria, que é conduzida pela Secretaria Municipal do Meio de Educação, né? Intermediado pelo Conselho Escola-Comunidade. Vale só ressaltar como parênteses que a Secretaria Municipal de Educação, ela envolve, a comunidade escolar envolve 650 mil alunos, o que representa 10% da população carioca, né? Nós somos cerca de 6 milhões e 500 mil habitantes, então 650 mil alunos, grosso modo, 650 mil, fora como a comunidade escolar, envolvendo professores, funcionários, então é talvez o segmento mais robusto, além da Secretaria de Saúde, mas aonde você está dialogando com o futuro já presente, né? 30 mil alunos foram envolvidos, 1.000 professores capacitados nesse evento, e isso é algo que ainda continua acontecendo na realidade. Podemos passar, por favor. A estrutura metodológica do PDS é orientada para... O PDS é todo orientado para os ODS e ele está alinhado, evidentemente, com o Acordo de Paris, né? Então, ele foi estruturado a partir de 5 temas transversais de forma a dialogar com os ODS. Os 5 temas transversais são igualdade e equidade, mudanças climáticas e resiliência, longevidade, bem-estar, cooperação e paz, e como uma dimensão articuladora, o tema de governança. Ele, como eu falei, já foi publicado em 2021, ele contempla, em termos de faseamento, 3 grandes ciclos: o ciclo 2020, 2030, no qual a gente está, o segundo ciclo decenal 2030-2040 e, finalmente, 2040-2050. Ele está, como já mencionei, vinculado, totalmente endereçado aos ODS, né? E prevê dentro da sua gestão esses 3 grandes ciclos de planejamento, revisões sistemáticas sempre a cada 5 anos, e ele vai se desdobrando pelos temas, em metas, em ações estruturadas e tal. E é uma construção coletiva que permanece. Além da construção coletiva, ele tem um comitê para o plano já montado e sempre acompanhado com a participação social. Pode passar, por favor. A estrutura metodológica do PDS
é sempre um dos 5 temas. Nós temos esses 5 temas que estão alinhados com a nossa visão para 2050, que envolvem diversas aspirações, se desdobram em estratégia, e aí sim a gente vai para digamos assim, os grandes agrupamentos de metas, né? Nós temos grupos de metas para cada estratégia, e essas metas são acompanhadas por ações estruturantes. Eu tenho uma meta, com indicador para essa meta, com faseamento dessa meta, com os órgãos envolvidos, e eu tenho ações estruturantes para cada um dessa meta, para cada uma das metas. Nós temos, ao todo, 134 metas, todas compromissadas com metas finalísticas para o ano de 2030, até o término da primeira fase do PDS. Cada meta com seu grupo de ações, totalizando 978 ações, cada qual com seu marco temporal. O cronograma está todo montadinho no PDS. Pode passar, por favor. Entre os vários produtos do PDS, um que se destaca é justamente um estudo físico, né? Físico e ambiental, visando a sustentabilidade, justamente da expansão urbana da cidade, né? Do ambiente construído. Então, esse estudo ele tem como metas, né? Quer dizer, avaliar a concentração da infraestrutura, a oferta de serviços e comércios, atributos paisagísticos e o potencial construtivo. Tudo isso foi feito nesse estudo, pode passar, e culminou numa contribuição para o planejamento físico-territorial da cidade, se expressando através de corredores de sustentabilidade, que são justamente estratégias territoriais de implementação física das ações do PDS. Nós temos 4 grupos de corredores identificados por cores. Corredores azuis, que são focados na questão das águas, né? Endereça soluções baseadas na natureza, vai prospectando os cursos d'água e corpos d'água dentro do município e que circundam o município, né? Temos os corredores verdes, que têm como objetivo prognosticar e propor ampliação da infraestrutura verde, ações de reflorestamento, ordenamento de unidades de conservação, corredores agroecológicos, e temos também os corredores marrons, que são 11 corredores. Eles estão muito envolvidos, endereçados para a questão das centralidades urbanas da cidade, corredores de transportes, a questão da ampliação de infraestrutura de mobilidade. Então, procura endereçar os dilemas de adensamento urbano, instalação de infraestrutura, uso e ocupação do solo. E, finalmente, os corredores laranja, que são endereçados para a questão das vulnerabilidades econômicas e sociais na cidade. Então, temos 45 corredores prioritários, 10 corredores azuis, 12 corredores verdes, 11 corredores marrons e 12 corredores
laranjas visualizados. Eles conversam entre si também, né? Quer dizer, na realidade, foi uma forma de buscar disciplinar. É bom dizer que o atual plano físico-territorial da cidade já incorporou em sua consistência o plano diretor da cidade, já incorporou os corredores, essa visão de corredores às suas preocupações. Pode passar, por favor. O PDS, ele, na realidade, quer dizer, a questão da ação climática é um dos grupos do PDS. Como eu falei, são 134 metas, nem todas as metas são climáticas. Nós temos um grupo de 75 metas que são identificadas como metas climáticas. Essas metas climáticas se dividem entre as 3 disciplinas clássicas, né? São metas de mitigação de gases de efeito estufa, que visam a neutralidade de emissões de gases de efeito estufa até 2050 e tem como meta para 2030 a redução de 20% das emissões com relação ao ano base de 2030, de 2017. Não vai haver tempo aqui para a gente comentar a respeito do ano base, mas esse ano base ele é um extrato das emissões de 2030 que estão dentro da governança, da capacidade de governança municipal de administrar. Então, não reflete inteiramente o inventário de gases de efeito estufa da cidade, reflete um extrato dele. Quanto às metas de adaptação, nós temos, elas são endereçadas a 4 eixos de riscos climáticos. O primeiro é a questão de elevação de nível do mar, elevação do nível médio do mar. O segundo risco climático abordado é o de deslizamento de encostas. O terceiro risco climático abordado é o de enchentes e alagamentos. E, finalmente, o quarto risco climático abordado é o de ondas e ilhas de calor. Esses grandes grupos de riscos climáticos incorporam disciplinas. Por exemplo, a questão de ondas e ilhas de calor engloba a questão das arboviroses, em geral, dengue, chikungunya e outras que são algo crônico na cidade, então tem um enfrentamento já bastante em tela, né? E, finalmente, a terceira disciplina abordada pelas metas climáticas são justamente a inclusão e equidade. Nós temos um grupo de metas que estão endereçados justamente aos grupos de população vulneráveis. Nós temos os grupos em comunidades, nós temos estratos sociais mais debilitados, mulheres, temos de infância, temos idosos, enfim, um grupo bastante complexo que está espalhado por toda a cidade. Essas metas conversam entre si, né? Mas estão, digamos assim, decompostas para maior clareza nesses 3 grandes grupos. Pode passar, por favor. Então, como eu já tinha comentado antes, na realidade, o PDS ele tem uma visão dentro da sua agenda de ação climática para 2050, que é neutralidade de emissões até 2050 e a redução de
e a redução de emissões de 20% com relação ao ano base de 2017, e como também uma cidade estruturada, sob o ponto de vista físico e sob o ponto de vista da equidade. E temos, pode passar, o que podemos construir. Temos o primeiro faseamento nesse primeiro decênio do plano, que é justamente o ano de 2030. Nós temos, na abordagem por temas transversais, nós temos os 5 temas: cooperação e paz, igualdade e equidade, longevidade e bem-estar, mudança climática, resiliência e governança. Nós temos as grandes aspirações dentro disso. Basicamente, cooperação e paz está endereçado para engajamento social, todos os aspectos sociais da população, né? Aborda também a questão de patrimônio paisagístico, patrimônio cultural, a questão de violência, que é uma questão sensível para o Rio de Janeiro, obviamente. A igualdade e equidade aborda a primeira infância, ensino de qualidade, juventude, a inclusividade, esporte, cultura, economia e inovação. Longevidade e bem-estar está endereçado para a alimentação saudável, idosos, a infraestrutura, moradia e transporte, saúde pública, desenho urbano, mobilidade ativa. Mudanças climáticas e resiliência, aí endereça temas objetivamente ligados à infraestrutura, a essa resposta de operações da cidade, a questão da neutralidade de carbono, resíduos sólidos, a questão da resiliência e a proteção de ativos ambientais, né? Governança, enfim, que é um eixo articulador, basicamente, a questão da transparência, da governança democrática, da liderança pelo exemplo e do diálogo com a região metropolitana e um planejamento integrado ao clima. Pode passar. Aí vamos entrar agora numa fase... Carlos, pode pedir, porque o tempo está muito estourado e a gente tem mais uma apresentação. Se você puder dar uma aceleradinha. Tá, vamos acabar. Estamos umas 2 telinhas só. Primeiro, em que pé que estamos na governança climática? A governança climática, ela tem basicamente a estrutura que está em tela. Nós temos tudo institucionalizado, temos Comitê Executivo de Mudanças Climáticas, um comitê integrado do PDS, temos 2 instrumentos previamente já institucionalizados, que é o próprio PDS, e o Sistema de Monitoramento Climático, que é a implantação do MRV da roda climática, né, de gestão climática, e nós implantamos 2, foram institucionalizados no final do ano passado 2 novos instrumentos: o orçamento climático e a estratégia de neutralização de carbono. Eu acho falar um pouco rapidamente sobre eles. Pode passar. Como eu mencionei, nós temos entendendo a ação climática como uma coleção de metas, que das 134 metas do plano, nós temos 75 metas, nós temos uma hierarquia, uma divisão em termos de disciplinas de metas endereçadas para mitigação. Algumas dessas metas de mitigação envolvem também a adaptação, temos outras exclusivamente endereçadas à adaptação e outras para a questão da equidade. E temos metas que fogem a esse recorte climático. Então, nós nos preocupamos, no primeiro momento, em criar um portfólio, ou melhor, em articular a criação de um portfólio da estratégia de neutralização, de uma estratégia de neutralização de carbono, visando
estimular nos diversos órgãos projetos e ações e programas endereçados não só à redução, como também a começar a introduzir uma visão de mecanismos de carbono dentro dos projetos, né? Pode passar. E quer dizer, tanto o orçamento climático como a estratégia, e mais falando do orçamento climático, a gente entende como uma integração de 3 planos, né? Temos o PDS, que é um plano de Estado, que é o que a gente já falou a respeito. Nós temos um plano estratégico, que é um plano de governo, é um plano da estratégia de governo dentro do seu mandato, e nós temos o planejamento orçamentário, que se traduz no plano plurianual e nas leis anuais, LDO, LOA, que são promulgadas anualmente, né? Pode passar. Esses planos, nós já estamos... Volta só um pouquinho, Ludmila, desculpa. É só interessante que a gente já conseguiu que já em 2021, que a estrutura do plano estratégico já se assemelhasse à estrutura temática do PDS, e o PPA de 2022, 2025 também acompanhou essa estrutura temática, né? Agora sim, por favor. O orçamento climático, na realidade, é um programa inovador. A gente aderiu ao convite, ao estímulo da Rede Cidade C40, que abriu um programa de orçamento climático liderado por Oslo, e envolve, no momento, está escrito 13, mas na realidade são 11 cidades ao redor do mundo inteiro. O Rio de Janeiro é a única cidade da América Latina, por enquanto, que aderiu até o momento a esse programa. Então, a proposta do Rio foi justamente integrar os 3 planos, o PDS, Plano Estratégico, e o PPA, nesse orçamento climático, incorporando todo o ciclo de monitoramento, reporte e verificação. Nós institucionalizamos o decreto e mapeamos. Estamos agora, nesse primeiro ano, vamos soltar o primeiro reporte já na LOA, agora no projeto da LOA para 2025, já vai ser publicado. Está saindo agora, essa semana, o primeiro reporte de orçamento climático da cidade. Nós estamos inicialmente trabalhando com ações de mitigação, mas em seguida vamos incorporar também ações de adaptação e ações de equidade. Pode passar. A estratégia de neutralização, como eu já tinha mencionado rapidamente, foi uma iniciativa nossa, do EPL, no sentido de articular a inseminação de projetos e programas, a catalisar a aderência de projetos e programas ao orçamento climático, né, entre os diversos órgãos municipais. Envolveu um ciclo de capacitação que aconteceu no ano passado. A gente conseguiu, na realidade está desatualizado, nós tivemos 64 servidores capacitados de 23 diferentes órgãos municipais, e fechamos a elaboração de projetos e planos, e teremos agora um plano de gerenciamento de emissões residuais para projetos que têm robustez para aderir a programas de neutralização de emissões, entregue para a administração superior, para os tomadores de decisão, até o final desse ano. Já está no finalzinho. Pode passar, por favor.
E aí nós estamos agora numa corrida. Na realidade, nós temos agora, entendemos como o próximo ano como um ano crítico para nós, né? Aliás, é um ano crítico para todas as prefeituras. Na realidade, nós temos aí, no nosso caso, o PDS, a gente vai ter o início da primeira revisão do PDS para entrega em 2026, no ano que vem, né? E temos também, teremos um novo plano estratégico e nós teremos já a construção do próximo PPA. Então, na realidade, a nossa ambição é construir, já nesses próximos anos, nós termos uma visão, digamos assim, ligando plano de ação climática, plano estratégico da administração municipal e plano orçamentário integrados num mesmo sistema de governança. Pode passar. E aí acabou. Tá? Eu peço desculpa por não entrar mais em detalhes, mas eu fico à disposição para dúvidas e vou deixar meu e-mail para todos, para que possam entrar em contato e conversar a respeito de detalhes. Obrigada, Carlos. Eu queria, antes de abrir para perguntas, perguntar para o Rômulo. Rômulo, como você não havia confirmado, a gente ia tentar incluir aí na programação de hoje, mas acho que o tempo está muito apertado, porque meio-dia a gente precisa encerrar. Eu pergunto se tudo bem a gente deixar a sua apresentação para a próxima reunião. Pode ser? Na verdade, eu queria justamente fazer essa tranquilização de vocês, porque, em razão dessa complexidade no contato, eu, de fato, não me propus a fazer uma apresentação hoje, foi muito em cima. Eu fiz questão de participar mais para discussão, para uma troca de experiência, mas não tenho realmente uma apresentação que vá custar o tempo da reunião. Não se preocupe quanto a isso. Tá bom, então a Ludmila depois combina com você para que você venha na próxima e aí possa, com um tempo um pouco maior, fazer a explanação de Recife, tá bom? Queria agradecer muito a sua presença. Então, vou abrir agora para perguntas. Quer fazer alguma coisa? Então, vou chamar a Ana Vitória. Por favor, Ana, faça a sua pergunta. Olá, bom dia. Parabéns a todos. Ângela, querida, parabéns pelo Plano de Campinas Cidade Clay. Carlos, sempre muito bom estar com você, né? Recife também, Cidade Clay, Rio, Cidade Clay. E eu gostaria só de fazer uma ponderação, na verdade, de uma complementação à fala do Carlos. Eu atuei como consultora do ICLEI na época, no Rio de Janeiro. Me vi, inclusive, numa foto que foi apresentada pelo Carlos, né? Isso. Junto com a C40, como consultora técnica, né? E eu queria fazer um destaque, depois de ter atuado em mais de 10 planos de ação climática, fazer um destaque para o Rio de Janeiro na parte de governança, né? A atuação em CRES, que é o Centro de Referência à Educação, articulado junto com o Escritório de Planejamento, também, que estou em todas as minhas palmas, né? Meu abraço ao Daniel, Carlos. Junto com a Secretaria de Educação, foi uma efetividade da governança que foi sem precedentes, né? Porque você conseguiu ali, através desse multiplicador que é a Secretaria de Educação, né, atingir todas as comunidades do Rio de Janeiro através das caixas escolares. Então, a representatividade do plano, ela foi, de fato, incrível, né, e isso refletiu muito bem, né, no PDE do Rio. Né. Então, essa governança multinível e multissecretarias, eu acho que foi, assim, o diferencial. Aliás, posso afirmar com certeza que foi um diferencial muito grande do PDE do Rio. Né? Então, eu queria corroborar aqui e jogar uma luz sobre essa articulação, que eu acho que serve de exemplo, sim, para muitas cidades, que fizeram também, obviamente, seus endereçamentos, mas ali, estrategicamente, com a Secretaria de Educação, eu acho que foi um ponto muito positivo para o PDE do Rio. Obrigada. Posso te dizer até que já achei você na foto. Naquela foto lá em Santa Cruz. Obrigadíssimo. Um prazer revê-la
nem que seja na telinha. Obrigada, Ana. Alguém mais quer fazer algum comentário? Laura, quer perguntar agora para a Ângela? Eu tinha anotado no chat, e cabe tanto para o Carlos quanto para a Ângela, que é a articulação do governo municipal, o governo estadual e com a União, dado que são cidades que têm uma relevância na economia nacional muito grande. E essa interação nem sempre é simples ou fácil. Então, a pergunta é como é que se dá isso? Mas não quero atrasar, tá? Estava anotado no chat. Pode falar, Ângela, depois eu passo a fazer alguns comentários. Eu acho que talvez você tenha até mais condições de falar do que a gente, dado aí os passos que vocês já avançaram, né, Carlos? Mas de fato assim, Laura, para a gente é uma conversa bem distante, principalmente a nível federal, né? Isso assim, a gente praticamente está sozinho. Acho que agora, com a revisão do plano de adaptação do governo nacional, teve um primeiro momento que a gente conseguiu até participar, né, da oficina e mostrar um pouco do papel e da importância da cidade dentro dessa agenda. Então, acho que aqui já fica até um registro, né, de que essa aproximação ela tem que se dar. E com o Estado também ela é um tanto tímida ainda, assim, e a gente precisa, eu acho que estreitar. A gente faz parte, aderiu ao compromisso São Paulo Carbono Zero, que eu acho que pode ser uma plataforma, um espaço dessa aproximação, mas ela também não é tão, essa articulação ela não é tão evidente, assim, tão próxima. Não sei se com vocês isso é diferente, né? Tanto Rio quanto São Paulo. Eu diria que com a gente é diferente. É diferente, mas nem tanto. A gente continua muito sozinho. O comentário que eu faria a todos e todas com relação a isso é que realmente é dificultoso. Ainda muito pouco institucionalizado na vertente climática. Evidentemente, nossas cidades, por suas dimensões, pelos diversos interesses, enfim, o Rio de Janeiro assim quer dizer, como ex-capital federal e ex-capital do Estado, então ela tem tanta infraestrutura estadual e federal dentro que é impossível não haver articulação. É óbvio que há. A questão é a vertente climática da articulação. E isso sim é dificultoso. Nós temos, na realidade, eu gosto de colocar a articulação com entes federais. E temos também, aí, são dores comuns que eu acho que vale, numa mesa como essa, levantar para discussão. Todos conhecem aquela piada de que o mosquito acaba sempre sendo municipal, né? Ou seja, o problema local é sempre, quer dizer, por mais que você tenha uma governança federal, alguma coisa, mas a encrenca está sempre no território municipal. Em algum dos 5.500 municípios, nós somos sempre palco das manifestações físicas dos problemas, né? Eu acho que algumas coisas facilitam, já colocando com uma contribuição e, eventualmente, com uma visão para articulação intermunicipal, enfim, né? Nós temos problemas comuns no sentido de digamos, desafios comuns no sentido da governança, né? Nós temos a governança, quem consegue mandar na energia dentro do município? Isso é um impasse. Por quê? Porque, justamente, a grande governança municipal impassa alguma coisa pelos entes estaduais. Mas a questão de energia, combustível, que são as maiores dores do ponto de vista de emissões, né? Em terceiro lugar vem resíduos. Resíduos a gente ainda tem um pouco mais, já tem um grau de liberdade maior, né? Evidentemente, né? Mas a questão de energia e combustíveis é fundamental. Então, quando a gente vai tratar, estamos com aviação, setor aéreo. O Rio de Janeiro tem 2 aeroportos,
né? 2 aeroportos e que a gente, quer dizer, busca esse diálogo, mas esse diálogo climático ainda não há. A gente tem desenho climático para articular com eles, mas isso passa por um monte de questões. E passa também por questões, eu diria que conflituosas até internas, né? O mesmo num caso como o Rio de Janeiro, se eu falar para o prefeito, vamos diminuir o acesso ao aeroporto, ele demite quem falar isso na hora, porque o Rio quer visitantes, né? Quer estruturar turismo e tal. Então, transformar, digamos assim, o desafio climático para os projetos e para as ambições municipais é uma questão muito delicada e envolve, sim, articulação interna e externa. E também, eu diria que outra questão de articulação externa é com o setor produtivo e setor comercial. Aí você entra na questão da cadeia de valor e um monte de outros desafios, né? Carlos. Obrigada, Carlos. Vou passar agora para o Rômulo para a gente partir aí para o encerramento, depois o nosso secretário. Por favor, Rômulo. Bom, gente, então deixa eu só fazer um introito bem rápido, né? Meu nome é Rômulo, sou da Secretaria Ambiental da cidade do Recife, e eu queria aqui, na verdade, dar uns parabéns à prestação tanto do Rio como de Campinas, são cidades, assim como São Paulo, e eu gosto de dizer assim, Recife, sempre pioneiras nessa questão do enfrentamento às mudanças climáticas, até por serem bastante impactadas por tal. Então, eu queria fazer essa fala de parabenização, mas também queria fazer um breve adendo, assim como Campinas e Rio, a gente também tem, no nosso caso, igual o nome de Campinas, é o nosso PLAC, ele foi publicado em 2020, e aí a gente já tem aí 4 anos de implantação das ações do PLAC. E aí eu pedi, inclusive, para que, pós-reunião, né, para a gente não ter para não ter atraso, que fosse disponibilizado para todos o instrumento que a gente criou de monitoramento dessas ações. Então, quando você coloca planos, quando você coloca ações necessárias a serem feitas, a gente precisa de algum instrumento que monitore isso, se estão sendo feitas, em que medida está sendo feita, se a contento, se menos do que deveria. E a gente criou um instrumento, uma metodologia de monitoramento disso, a gente chamou de MOClima, e aí eu pedi que fosse disponibilizado para todos, e aí, Ângela, tem uma questão bem interessante sobre uma fala sua, que além desse monitoramento, a gente conseguiu fazer um dashboard de acompanhamento público de todas essas informações. Então, em tempo real, qualquer pessoa que tiver acesso à internet pode entrar nesse nosso dashboard e ver as metas que estão sendo avaliadas, como está a evolução disso, se isso está dentro do cronograma para as nossas 3 principais metas de redução, que é 2030, 2037, que é o nosso aniversário de 500 anos, e 2050. Então, isso é bem interessante e eu pedi para que fosse disponibilizado e, no outro momento, a gente pode tratar isso de forma mais profunda. Tá bom? Mas eu queria fazer esse adendo de uma cidade que está com alguns aninhos a mais de PLAC já implantado e que a gente sentiu essa necessidade, essa urgência de ter como monitorar isso, porque senão a gente acaba criando aquele problema que muitos de nós temos, que é transformar um papel na realidade. Né? O plano ele é um papel, tende a ficar naquela urgência de transformar isso na realidade e sentir na pele os efeitos dessas mudanças. Então, eu queria agradecer, sobretudo, pelo convite, uma pena não ter podido ter mais tempo para a gente discutir, mas foi muito proveitoso para a cidade do Recife receber as bonitas e muito bem feitas apresentações desses planos, tanto do Rio de Janeiro como de Campinas. Muito obrigado. Obrigada, Rômulo, e fazemos questão que você esteja conosco na próxima reunião para apresentar detalhadamente aí o trabalho de vocês. Será um enorme prazer. Queria agradecer muito a Ângela e o Carlos pelas exposições e convidar o nosso secretário Renato Nalini para o encerramento. Eu renovo os agradecimentos à Ângela, ao Carlos Augusto, ao Rômulo, e foi muito rica a apresentação de ambos, né? É importante a gente mostrar que, embora a nossa república seja uma república assimétrica, que coloca o município como entidade federativa, mas continua
numa perspectiva monárquica, a concentrar todas as verbas e poderes na União, no âmbito da União, cidades como Campinas, como Rio de Janeiro, como Recife, como São Paulo, estão levando a sério aquilo que é a maior ameaça que ronda a humanidade, que é a emergência climática, né? Nós também encontramos aqui em São Paulo uma dificuldade muito grande de conversar com União e Estado, porque aparentemente pensa-se que São Paulo, por ser uma cidade muito rica, a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo, que São Paulo tenha recursos para cuidar sozinha de problemas que são também problemas estaduais, problemas federais, ou seja, são problemas da humanidade, né? É bom que a gente converse mais, que a gente troque ideias e vamos trabalhar juntos para ver se, pelo menos no âmbito municipal, nós levamos mais a sério a questão climática num período em que o Brasil está em chamas e cuja fumaça está chegando até em outros países, né? Muito obrigado a todos. Está encerrada a reunião.